Eu tô recebendo aqui o Dr. Marcos Alexandre Rota, que é neurologista, neurocirurgião endovascular. Obrigada por ter vindo. Tudo bom? Tudo bem. Menino, eu estava lendo aqui essa pesquisa que foi feita com 1.800 pessoas, considerável 1.800 pessoas, né? Foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos. E descobriram, então, que 14% dos AVCs, o acidente vascular cerebral isquêmico, que depois já você vai me explicar o que é, eles aconteceram durante a noite. E isso foi uma pesquisa feita lá. A gente tem alguma pesquisa feita aqui a respeito disso? A respeito da incidência durante o sono, não. 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 O que a gente percebe com esse estudo é que o AVC isquêmico, ele não dá sintoma doloroso. O que é isquêmico, o AVC isquêmico? O isquêmico é um entupimento da circulação das artérias que levam o sangue para o cérebro. Quer dizer, a célula, o neurônio, precisa de oxigênio e de glicose para ele funcionar. Um entupimento da circulação não chega o sangue até essa célula e, dependendo do tempo que ficar sem o sangue, ela morre. Então, aquela área passa a não funcionar. E eu tenho um sintoma prévio de que eu vou ter? Ou ele sempre pega de surpresa? Alguns casos pode ter. Quando, por exemplo, obstrução de artérias carótidas aqui do pescoço, quando não chega a ser 100%, às vezes o paciente tem um sintoma transitório. O que é isso? Ele perde a força do lado do corpo, altera a fala e pode durar até 6 horas, mais ou menos, e depois volta ao normal. O problema disso é que em alguns casos o paciente não vai para o hospital, porque voltou ao normal, ele acha que foi um mal-estar, alguma coisa. E isso quer dizer que em algum momento ele vai ter o derrame em si. Doutor, é o seguinte, ele pode ter isso, acordar à noite com esse sintoma? Sim, então, o problema do AVC isquêmico, que é esse do entupimento, é que não dá dor. Então, o paciente está dormindo, a hora que ele acorda, ele percebe que está com a perda de força, ou que está com a fala alterada, ou vertigem, visão dupla, aí são vários sintomas. Ele já acorda com o sintoma, ele não acorda por causa do sintoma. Sei, aí médico correndo, hospital correndo. Médico correndo, mas aí isso gera um problema, porque você não sabe há quanto tempo ele teve, né? Que momento da noite, durante o sono, ele teve. Você não consegue calcular o tempo de isquemia, né? O tempo que essa célula está sofrendo. Não tem exame que te dê essa resposta? Não, não tem. E aí, qual que é o tratamento imediato? Então, aí, hoje em dia a gente tem protocolos que variam desde de tratamento medicamentoso, com infusão de drogas que dissolvem esse trombo, né, esse coágulo. Sim, esse coágulo. Até tratamentos mecânicos, que é praticamente uma aspiração desse coágulo lá de dentro da circulação do cérebro. Porque, naturalmente, se tem um coágulo que está obstruindo, não vai oxigênio para o cérebro. Isso. E isso é que causa as sequelas. Exatamente. Funciona praticamente igual ao infarto do coração, né? Tem um entupimento da coronária, a mesma coisa lá. Falta sangue para a célula e ela para de funcionar e chega até a morrer, dependendo do tempo. Agora, o tratamento se baseia nesse tempo, por isso que o AVC durante o sono prejudica isso. A gente tem uma janela terapêutica que a gente chama que é até de 6 horas. Passando desse período, se você for tratar, retirando esse coágulo ou injetando esse tipo de medicação, passa a ter um risco de hemorragia. Então você pode piorar, aumentar a área de lesão no cérebro, se passar desse período. Então, quando ele tem o AVC durante o sono, ele já está praticamente excluído dessa terapêutica. Sei. Essa é a importância desse estudo. Esse estudo abre que novos caminhos para vocês, neurologistas e cirurgiões da área? Então, na verdade, foi um estudo basicamente estatístico. Eles só pegaram esse número da população e foram vendo quem tem mais AVC, qual horário que acontece mais, tem relação com a época do ano, frio, calor, idade. Foi puramente estatístico. E a importância que eu digo é isso. Eles viram que esses pacientes que tiveram AVC durante o sono tiveram um prognóstico, né, um resultado pior, porque eles não chegaram no hospital, mas sem saber o tempo que teve o AVC. Sim, mas o dado é preocupante, porque de cada 10, 7 tiveram, né? De cada 10 pacientes, 7 teve o AVC durante o sono. Já quero voltar aqui para continuar falando com você sobre idade, que relação tem de inverno, verão, outono, enfim, sexo e tudo mais. Se é hereditário ou não, se você tem perguntas a fazer, tem dúvidas,
Você pode mandar o seu e-mail para a gente, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Eu sigo aqui com o Dr. Marcos Alexandre Rota, que é neurologista e neurocirurgião endovascular, falando sobre acidente vascular cerebral, o que nós chamamos de derrame. E tem pergunta, doutor? Vamos lá, vamos ouvir o que querem saber. Meu nome é Lucimar e eu gostaria de saber se a hipertensão pode causar um derrame. Muito bem. Então, eu acho que primeiro a gente precisava definir o derrame, essas duas causas, né? O hemorrágico, que é esse rompimento da artéria, e o isquêmico, que é o entupimento que a gente estava conversando. Certo. A hipertensão é fator de risco para os dois, a princípio. Agora, só a hipertensão, um pico hipertensivo muito alto, pode gerar o hemorrágico. Pode romper. Pode romper algumas artérias importantes, de fino calibre e dar hemorragia. Só o fato de ter tido um pico muito alto de pressão. Esse pico é de quanto que pode causar? Isso varia muito, por exemplo, o paciente que já é hipertenso, ele já tem uma tolerância maior a isso, né? E o paciente que não é, por algum motivo, um estresse, uma coisa muito grande, a pressão chegar acima de 200, 250, já é uma emergência hipertensiva e pode gerar essa ruptura. Uhum. E aí os tratamentos também são diferentes. São. Do hemorrágico, que estourou a veia, vamos dizer assim, e do isquêmico, que é o entupimento da veia. Isso, completamente diferente. As sequelas de ambos são iguais? O hemorrágico, na verdade, tende a ser pior do que o isquêmico, porque o sangue, quando ele está fora do vaso, ele causa uma inflamação, uma irritação no cérebro e é bem pior do que a mortalidade, inclusive, é bem maior do que o isquêmico, né? Esse vídeo está mostrando um coágulo ali. Vamos voltar aí. Eu não sei se dava para voltar aí, Celinha, lá desde o começo. Isso, ela vai voltar lá desde o comecinho. Essas veias são de fino calibre, vamos dizer assim? Na entrada do crânio, ela tem aproximadamente 4 milímetros. Vamos voltar aí, a partir daí, isso. Ela vai bifurcando e cada vez ficando mais fina, né? Então aí já está dentro do crânio, né? E é só para mostrar um dos tratamentos que Isso é um catéter? É um catéter, já tá só dentro. Ali tem o coágulo, né? Isso. Vermelho é um coágulo. E esse é um dos tipos de tratamento que a gente faz. É retirar o coágulo que está entupindo aí a circulação. E esse coágulo eu consigo descobrir no cérebro com que tipo de exame? Então, a tomografia é assim que funciona. Você tem o sintoma, chega no hospital e faz a tomografia. A tomografia, quando é muito precoce, ela não mostra essa área do cérebro que está sofrendo. Mas ela mostra, por exemplo, que não foi uma hemorragia, diferencia uma da outra. Certo. Se não for a hemorragia e for dentro daquele período que eu citei, a gente vai direto para um exame que é por cateterismo, parecido com o cardíaco, só que é para ver a parte cerebral. E por meio desses catéteres a gente retira esse coágulo que está lá. Vocês aspiram? Ele é aspirado? Ele tem uma malha metálica ali, né, que você abre ela no coágulo, ela funciona que nem um filtro, aí você puxa ele para fora e aspira. E a circulação volta normalmente. Volta normal. Só que, como eu disse, o neurônio, que é a célula do cérebro, ele está sofrendo com a falta de sangue. Certo. Dependendo do tempo que ele ficar sofrendo, ele chega a ter morte da célula. Aí não adianta mais. Se ela morreu, o neurônio é uma das únicas células do corpo que não se regenera. É por isso que aí a pessoa fica sem o movimento de uma perna, de um braço, com deficiência na visão, na fala. Aí depende da localização que ocorreu essa obstrução, é um sintoma. E quando é a ruptura da veia, do vaso, é feita uma cirurgia? Então, aí também tem outras causas. É o hemorrágico, aí pode ser desde o hipertensivo, que foi a pergunta do telespectador, pode ser a principal causa, que é aneurisma. Certo. Pode ser malformação arteriovenosa e até tumores, mas a principal dos hemorrágicos é o aneurisma. O aneurisma pode acometer até 6% da população em geral, e o grande problema é que ele é assintomático. Ninguém não dá sabe sintoma que tem. nenhum, de repente ele rompe. E a ruptura é gravíssima, né?
50% dos pacientes, na hora da ruptura, eles vêm a óbito. É morte súbita. 50%. 50%. Homens e mulheres na mesma faixa? Não, aí o aneurisma já é diferente, porque a mulher é 2 vezes mais do que o homem. Mulher morre mais de aneurisma? Ela tem mais aneurisma tem mais. do que o homem. E com relação ao AVC? No caso, o isquêmico? O isquêmico é praticamente igual, é. A mulher também? Não, é igual a porcentagem entre homens e mulheres. De homem e mulher. No aneurisma, especificamente, é o dobro. E por que ela tem mais? A gente não sabe direito, parece não que... Tem estudo não sobre tem. Isso. Parece que tem alguma coisa relacionada a hormônios. Mas não tem uma definição, assim. E com relação à idade, que preocupação deve se ter? Então, tem aqueles fatores de risco, que são os mesmos para a doença coronariana, para o infarto, né? Que é o colesterol, a pressão alta, diabetes. E a própria idade já é um fator de risco, para o isquêmico especificamente. Então, primeiro, controlar esses fatores de risco. E hoje em dia, nos Estados Unidos, a gente está querendo preconizar aqui também, a partir dos 40 anos de idade, o paciente fazer aquele exame de ultrassom das carótidas aqui, né, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, para ver se não tem obstrução ali. Que se a gente conseguir pegar essa obstrução no começo, a gente consegue tratar antes dela fechar. Agora, doutor Marcos, a gente quando fala disso, a gente fala de prevenção, né? Uhum. Quando você fala do ultrassom aqui da carótida. A grande massa da população, a gente não tem acesso a isso, né? Tem, na rede pública tem todos esses exames. O grande problema é que está super lotado, né? Aí eu vou lá e aí 6 meses, ano. 1 ano e meio outro dia aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Eu decidi assim, peraí, 1 ano e meio para fazer esse exame, até ela morreu. Pois é. Realmente é um problema de saúde pública nosso, né? Muito. Inclusive, para esse tipo de tratamento, a gente tem no Brasil inteiro. Não é uma coisa tão assim, abstrata. Nas principais capitais tem condições de fazer esse tipo de tratamento que o paciente pode sair sem nenhuma sequela, absolutamente normal. Só que aí depende de outras coisas, né? Por exemplo, o atendimento da ambulância, tem que chegar lá e levar o paciente rápido, porque tem esse período, né? E a gente comete um erro, que foi um outro estudo que foi publicado nos Estados Unidos. A partir do momento que teve uma campanha publicitária para a população explicando os sintomas e que eles deveriam não pôr num carro e levar para o hospital, mas chamar a ambulância, a emergência, porque a ambulância vai direcionar para um hospital certo, não para um outro que não tenha condições. Então chama a ambulância. Duplicou o número de pacientes que podiam ser tratados por esses métodos. Olha só. Só com o fato de chamar a ambulância. Vamos ver o